Vamos lá, galera. Hoje é dia de duelo pesado entre duas lendas no combate corpo a corpo. De um lado, o besta verde de Konoha, Maitogai. De outro lado, o símbolo da paz, o cara mais carismático de Boku no Hero, o All Might. E aí, quem que você acha que venceria numa trocação franca, sem poderes apelões à distância? Vem comigo que a gente vai comparar tudo nesse vídeo. Vamos começar falando do All Might, o símbolo da paz e da porrada. Pois é, durante muito tempo o All Might foi o cara, o herói número 1, a esperança da galera, o cara que só de aparecer já fazia o vilão tremer na base. Com o poder da individualidade One for All, ele basicamente virou uma máquina de derrotar inimigo no soco. E olha que ele nem nasceu com uma individualidade. Ele era uma pessoa comum até que foi escolhido pela Nana Shimura pra herdar o One for All. E aí, meu amigo, que tudo mudou. O All Might treinou firme até conseguir aquele shape monstruoso que a gente vê hoje. E foi aí também que ele passou a carregar o poder acumulado de todos os usuários anteriores. Isso fez dele um cara simplesmente imparável. E mesmo depois de sofrer aquele ferimento sinistro nas mãos do All for One, o cara continuou dando aula de heroísmo e combate. As notas técnicas de Boku no Hero também não mentem, o cara é nota 6 em tudo. Ou seja, o cara quebrou o sistema. Força, velocidade, técnica, tudo no máximo. E ó, ele não é só porrada não, tá? O All Might também é bastante inteligente. Ele analisa o inimigo rapidinho e já acha um jeito de virar o jogo. Sem falar da força de vontade absurda dele. Quando a situação aperta, ele vai além do limite. O famoso Plus Ultra. Seja contra o Nomu, seja contra o All for One, ele sempre encontra uma forma de vencer. E se precisar, ele solta logo um United States of Smash e acaba com a brincadeira. Do outro lado, temos o Gai Sensei, o mestre do Taijutsu. Pois é, se tem um cara que só de olhar ali pra cara do All Might já diz, vem tranquilo, esse é o Gai Sensei. O nome já diz tudo, ele é o cara poderoso do universo de Naruto. Mestre absoluto do Taijutsu, com um coração gigante e uma determinação que não dá pra medir. O Gai não brilha muito quando o assunto é ninjutsu ou genjutsu, mas quando o assunto é taijutsu, não tem como, o cara tá no topo da cadeia. Ele passou a vida toda treinando, empurrando o próprio limite, acreditando fielmente que o esforço supera o talento. Isso não é só papo motivacional. Ele provou isso no campo de batalha, tá? Ele é tão brabo que até o Itachi, sim, o Itachi Uchiha respeitava ele demais. E quando o assunto é os 8 portões internos, o cara vira outro. Ele consegue abrir esses portões e liberar níveis absurdos de poder. E ele consegue usar várias técnicas como a Lotus Frontal, a Lotus Revesta, Pavão Matinal, Tigre Diurno. Assim, é cada golpe com efeito visual digno de filme. O Gai chegou a encarar o Madara no auge, com 10 caudas e tudo. E ó, ele quase venceu só no Taijutsu, com um nunchaku na mão. Ele fez o vilão mais poderoso do final de Naruto suar frio. Se isso não é prova de que ele tá entre os melhores, eu não sei o que é. Bom, mas e se eles se enfrentassem? Antes de revelar o resultado, eu quero te apresentar a parceria super especial aqui do canal, que é um curso intensivão de inglês rumo à fluência para você alavancar aí o seu nível de inglês. Você vai ter acesso ilimitado a videoaulas envolventes, exercícios interativos e resultados reais. E ó, dá pra ter resultado em 3 meses. Vou deixar o link na descrição, QR Code na tela, você dá uma olhada e ó, não perde essa chance de alavancar seu inglês. Bora pro que interessa. Quem venceria num confronto direto? Bom, vamos imaginar os dois se encontrando ali numa arena aberta nos arredores da Vila da Folha. Não tem ninguém pra atrapalhar, os dois se cumprimentam com respeito.
E aí vem. O All Might começa com vantagem. Ele é mais forte e tem técnica de sobra. Mas o Guy aguenta firme. Ele apanha, mas se mantém forte. E quando sente que o negócio tá ficando sério, começa a abrir os portões. Primeiro o inicial, depois o terceiro e vai subindo de nível. E simplesmente as técnicas de Lotus do Guy jogam o All Might pra escanteio. Aí, o símbolo da paz responde com o Texas Smash. Ele bate forte, o Guy sente, mas ainda continua de pé. Aí ele abre o sexto portão e vem com o pavão matinal. É luz, velocidade, muita explosão. Mas o All Might não deixa barato, solta outro Smash violento e consegue segurar a onda. E antes que o Guy Sensei consiga abrir o último portão, sim, o portão da morte, o All Might vê uma brecha. Ele junta tudo que tem e manda o golpe final. United States of Smash é golpe pra encerrar o combate com honra antes que o negócio desembarque pra algo que nenhum dos dois quer. Resultado, All Might vence, mas olha, não foi fácil não. Foi com muito respeito, sangue nos olhos e claro, muita porrada bem dada. No fim das contas não tem jeito, gente, é uma luta de titãs. Dois heróis que representam o ápice do esforço, da dedicação e da vontade de proteger os outros. Mas se for pra escolher um vencedor no mano a mano, o All Might leva essa. É por pouco, mas ele leva. Agora eu quero saber de você, você concorda com essa lista? Ou você acha aí que o Guy Sensei ia abrir o oitavo portão e mudar todo o jogo? Comenta aí e ó, se inscreve no canal que a gente vai continuar trazendo essas análises que fazem todo fã de anime pirar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!